Oi, eu sou a Thali. Você tem sentido algumas mudanças, principalmente nos últimos meses? Talvez um pouquinho de ansiedade, talvez um pouquinho de depressão, uma falta de conexão com a sua vida atual, algumas mudanças energéticas também para quem é mais sensível. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o despertar espiritual. Bom, o despertar espiritual, ele acontece desde que o humano é humano. E basicamente ele é uma fase da sua vida onde você sente essa desconexão, você sente que precisa de mais. É um momento em que você está sendo chamado para descobrir mais sobre você, sobre a espiritualidade, sobre o mundo em que a gente vive. Ele acontece basicamente quando a gente está precisando de algo a mais na nossa vida, precisando de uma conexão, precisando entender de onde a gente veio, quem somos nós, qual é a nossa missão aqui na Terra. É muito comum que o despertar espiritual ele aconteça num processo mais doloroso. De repente, um momento que você está se percebendo mais deprimido, ou um momento que você está mais ansioso, um momento em que você passou por alguma dificuldade na sua vida, né? Seja amorosa, seja na família, seja uma questão profissional, econômica, né? Com relação a dinheiro. E é muito comum que isso aconteça nesse período. E basicamente, quando você está vivendo o despertar espiritual, você percebe ele em várias fases. Começando pela fase 1. Na fase 1, você começa a sentir como se você estivesse enlouquecendo. Você começa a ficar um pouco preocupado, porque você começa a ter mensagens sutis do universo. De repente, um número que está se repetindo, né? Às vezes você vê ali no horário, horários como, por exemplo, 11 e 11, 12 e 12, 13 e 13, enfim, são números que vão se repetindo. Você começa a perceber uma certa perseguição com relação a algum inseto, de repente uma borboleta, de repente uma libélula, pode ser vários tipos de animais e coisas que você começa a ter uma visão diferente. E aí entra a segunda fase. Você fica na dúvida, eu tô tendo uma intuição ou seria uma paranoia? Porque você começa a questionar a sua intuição, você começa a questionar se tudo que está acontecendo à sua volta é real, se de repente você não está preocupado demais com alguma situação, se de repente esse seu pensamento não está sendo demais, não está sendo preocupação demais, ansiedade demais, ou algo do tipo. Na terceira fase, você começa a perceber que muitas pessoas não entendem o que você diz, não compreendem a mensagem que você está trazendo, as mensagens que você tem recebido, e elas começam a se afastar de você, ou às vezes ela nem tem tanto contato com você nessas fases iniciais do despertar, e mesmo assim elas começam a sair da sua vida. Na quarta fase, você começa a pensar que talvez tudo que você esteja vendo, sentindo, as intuições, os números, as coincidências, tudo isso seja somente coisas da sua cabeça. Principalmente quando você começa a receber mensagens espirituais mais fortes, né? Quando você começa a ter mais pensamentos, sensações de ter escutado alguma coisa, algum sonho, coisas assim, você começa a se questionar e isso faz parte do processo. E aí, pensando nessa quarta fase, nós temos a quinta fase. E basicamente são os sonhos lúcidos, são as mensagens que você pode ter em meditação, caso isso seja uma prática sua que você faça geralmente. E você começa a sentir assim, será que são mensagens? Será que eu estou recebendo mensagens mesmo? Será que eu estou recebendo um chamado? Uma coisa importante é você anotar os seus sonhos, é você anotar ou gravar um áudio seu, não sei, do jeito que você achar legal de guardar essas informações, porque podem ser muito importantes na sua trajetória, na sua vida ou no seu momento. A sexta fase, basicamente, você começa a atrair pessoas que estão mais de acordo com a sua vibração. Começam a surgir pessoas na sua vida que estão mais interessadas nos assuntos que você tem para dizer.
nas mensagens que você anda recebendo, na mudança interior que você está tendo. E muitas das vezes são pessoas que também estão no processo do despertar. Na 7ª fase, você começa a ter hábitos mais saudáveis na sua vida. Então, você para de querer comer certos alimentos, você para de querer fazer certos hábitos que antes te trariam um prejuízo, né? E dessa vez você começa a ter consciência sobre o quanto que esses hábitos são prejudiciais. Você sente vontade de fazer mudanças na sua vida, não só na alimentação, que é uma questão bem importante, mas também nas amizades, nos lugares que você frequenta, na sua relação com a natureza, na sua relação com o seu corpo. Na 8ª fase, você percebe que você está mais conectado com o agora, o aqui e o agora. Então, você começa a entender que você não precisa se preocupar tanto com o futuro, nem com o passado. Começa a entender que você pode trabalhar o agora, você tem que resolver as coisas agora. Você já não está mais interessado tanto em o que vai acontecer se eu disser tal coisa. Na verdade, você ainda tem uma consciência social, você não vai, de repente, destratar as pessoas nem nada disso, mas você vai se preocupar menos com relação a não trazer as coisas que você quer trazer. Você se coloca mais. Na 9ª fase, você começa a ser uma pessoa mais entregue a esse mundo espiritual. Você percebe que você tem habilidades que antes você não percebia. Você começa a perceber que você pode escrever, que você pode cuidar de uma planta, que você pode ler um tarô, que você pode entender mais sobre os chakras, que você é capaz de desenvolver a meditação, que você de repente pode ter uma mediunidade e você também se torna uma pessoa mais ativa na espiritualidade. Você quer se envolver mais com as situações espirituais, você procura mais informação e de repente você se percebe entendendo as coisas de uma maneira muito rápida, como se você já tivesse essas informações de outras vidas ou de outros lugares, ou como se elas estivessem no seu DNA. Na 10ª fase é onde você entende os sinais da vida. Você já não está mais preocupado com o passado, futuro ou com questões banais. A sua relação com a vida material muda, a sua relação com as pessoas muda. Você consegue ligar e desligar o botãozinho na sua cabeça de estar preocupado com algo ou não. Você também percebe um pouco mais sobre a sua missão de vida, sobre os objetivos da sua existência atual e sobre os aprendizados até de outra vida ou, enfim, de novo, do seu DNA, do que você acreditar. Você começa a perceber que dentro de você existem muitas informações e você começa sutilmente a acessar elas. E chega a hora do acreditar. Você já não tem paranoias de se isso é uma mensagem, se isso é uma intuição. Então você sente o poder de verdade. Você percebe que você consegue dominar a sua vida, tomar o controle dela e tirar tudo que não é bom, tirar as energias negativas, ter uma mente mais saudável, né? Ter um psicológico mais saudável. Então é isso. E você, está vivendo o despertar? Já viveu o despertar? Está preocupado com o seu despertar espiritual? Conta pra mim. Como que tá a sua experiência com relação a isso? E em que fase você acha que você tá?